Então vamos lá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Então vamos para mais uma semana do PET. Sexto ano, PET 3, semana 4 de História, professora Angelita Queiroz. Bem-vindos à aula. O tema dessa semana é aspectos políticos da Roma Antiga. Cara estudante, nessa semana você irá aprender sobre a história política de Roma. Nesse exercício, você deverá ser capaz de compreender os conceitos de monarquia, república e império, além de analisar a estrutura da sociedade romana de modo geral. Bons estudos! Apresentação. A história política de Roma começa com uma história contada pelo poeta romano Virgílio no livro Eneida. Segundo essa lenda, por volta do ano 1400 a.C., os irmãos Rômulo e Remo seriam filhos do deus Marte, com uma mulher chamada Reia Sílvia. O tio de Reia teria jogado as crianças no rio Tibre para morrerem. O cesto onde eles estavam teria sido encontrado por uma loba, que os amamentou e os protegeu, até serem encontrados por um pastor de ovelhas, que os acolheu até que crescessem. Em 753 a.C., os irmãos teriam sido responsáveis pela criação de uma nova cidade, mas, por disputa de poder, Rômulo matou Remo e assumiu o trono como primeiro rei de Roma. Essa lenda nos ajuda a compreender a origem do nome da cidade de Roma, em homenagem a Rômulo. Entretanto, o que os historiadores sabem é que Roma teria sido criada a partir da união de três povos: gregos, etruscos e italiotas. Então vamos lá para a monarquia romana. A primeira fase da história de Roma é da monarquia, pois passou a ser governada por diversos reis, sendo os últimos de origem etrusca. A sociedade romana era nessa época dividida em 4 partes. Patrícios eram descendentes das famílias que fundaram Roma e tinham grandes propriedades de terra, ajudavam os reis a governar. Então os patrícios eram os mais importantes. Clientes eram grandes comerciantes intelectuais que trabalhavam na administração pública para os patrícios. Por isso tinham alguns benefícios, tanto patrícios quanto clientes, tinham aí um certo poder político e um poder econômico também na monarquia romana. E os plebeus eram um povo composto por artesãos, comerciantes, camponeses, mas que não tinham direitos políticos. E os escravos eram plebeus endividados ou prisioneiros de guerra. Aí nós temos um conselho de patrícios durante o período da monarquia romana. Os patrícios têm um grande poder político e possuem influência sobre as decisões do rei. Em 509 a.C., o rei Tarquínio acaba se desentendendo com os patrícios, pois havia criado leis que favoreciam os plebeus. Em seu lugar, os patrícios escolhem entre eles 2 cônsules, para não haver concentração de poder. Isso inicia, então, o período da República, que significa coisa pública. Nesse novo período, os patrícios aumentaram ainda mais seu poder, criando o Conselho de 100 cidadãos, que recebeu o nome de Senado, e era responsável por criar as leis de Roma. Aí nós temos a República Romana. A República Romana foi crescendo e as desigualdades aumentando. Após diversos conflitos entre patrícios e plebeus que não tinham direitos, o povo consegue conquistar a construção de seu próprio conselho, chamado tribuno da plebe, que poderia barrar algumas leis do Senado. Outra conquista dos plebeus foi a criação da Lei das 12 Tábuas, um conjunto de tábuas de pedra onde foram registradas as leis de Roma, deixando as leis mais transparentes para todos. A estrutura de poder na República foi a seguinte: cônsules, líderes da República que ficavam no poder por um ano, Senado, patrícios responsáveis por criar as leis, magistraturas faziam parte do poder executivo, Assembleia Popular, formada por patrícios e plebeus, elegia os cônsules, e tribuno da plebe, eram responsáveis por decidir questões relacionadas aos plebeus. No século II a.C., Roma passou por um período de instabilidade política, elegendo 2 triunviratos, o governo de 3 cônsules. O primeiro em 60 a.C., com Júlio César, Crasso e Pompeu, e o segundo com Marco Antônio, Lépido e Otávio, em 44 a.C.
Aí, ao lado, nós vemos, né, os bustos aí do Lépido, do Otávio e do Marco Antônio, uma estátua do Marco Antônio e uma pintura também do Marco Antônio. Numa disputa de poder entre os cônsules, Otávio saiu vitorioso e assumiu o poder sozinho, recebendo o título de Augusto, que significa majestoso, e iniciando o período do Império. No Império Romano, nós temos aí duas fotos, né? Uma aí do palácio, do poder do palácio do imperador, e outro imperador romano acenando ao povo. Durante o Império Romano, os governos conquistaram diversos territórios, ampliando as conquistas de Roma por toda a Europa, parte do Oriente Médio e norte da África. Nesse período, foram construídas diversas estradas para facilitar o transporte de pessoas e mercadorias. O exército romano passou a ser temido pelos outros povos, pois era bastante organizado e treinado. Entretanto, para manter um exército assim, era preciso gastar muito dinheiro, o que gerou aumento nos impostos e insatisfação popular ao longo do tempo. Agora vamos às atividades dessa semana. Deixa eu voltar aqui. Atividades. A origem de Roma tem duas versões. Explica a diferença entre elas. Versão lendária. Segundo essa lenda, por volta do ano 1400 a.C., os irmãos Rômulo e Remo seriam filhos do deus Marte com uma mulher chamada Réia, Sílvia. O tio de Réia teria jogado as crianças no rio Tíbrio para morrerem. Porém, o cesto onde eles estavam teria sido encontrado por uma loba, que os amamentou e os protegeu, até serem encontrados por um pastor de ovelhas, que os acolheu até crescerem. Em 753 a.C., os irmãos teriam sido responsáveis pela criação de uma nova cidade. Mas por disputa de poder, Rômulo matou Remo, e assim o trono como primeiro rei de Roma. Versão dos historiadores. Então, de acordo com os historiadores, a fundação de Roma resulta da mistura de três povos que foram habitar a região da Península Itálica: grego, etruscos e ilhotas. Agora 2. Complete o quadro com as principais características de cada período da história de Roma Antiga. Monarquia. Passou a ser governada por diversos reis, sendo os últimos de origem etrusca. A sociedade romana era, nessa época, dividida em 4 partes. Patrícios, os descendentes das famílias ricos, os clientes, que eram os grandes comerciantes, os plebeus, que eram o povo, e os escravos endividados. Os patrícios, tinham um grande poder político e possuíam influência sobre as decisões do rei. Depois nós temos a República. A República, que significa coisa pública, Nesse novo período, os patrícios aumentaram ainda mais seu poder, Tinham aí um conselho, que era o Senado, com 100 cidadãos, e eram responsáveis por criar as leis. Após diversos conflitos entre patrícios e plebeus, que não tinham direitos, o povo consegue conquistar a construção do seu próprio conselho, o tribuno da plebe. E outra conquista foi a Lei das 12 Tábuas, com algumas leis de Roma, e as leis eram transparentes para todos. A estrutura aí da República: os cônsules, líderes da República, o Senado, que era constituído por patrícios responsáveis por criar as leis, os magistrados faziam parte do poder executivo, a Assembleia Popular, formada por patrícios e plebeus, e o triuno da plebe, era responsável por decidir questões relacionadas aos plebeus. Império. Durante o Império Romano, os governos conquistaram diversos territórios, ampliando as conquistas de Roma por toda a Europa, parte do Oriente Médio e norte da África. Nesse período foram construídas diversas estradas, O exército romano passou a ser temido pelos outros povos e treinado. E para manter esse exército, gerou ainda mais impostos. Agora, número 3. A história de Roma introduziu 2 conceitos importantes da política: República e Senado. Pesquise na internet ou entreviste alguém próximo e preencha o quadro abaixo, comparando esses 2 conceitos em Roma Antiga e hoje no Brasil. Como é ou era a República e o Senado? Roma Antiga. A República significa coisa pública. Nesse novo período, os patrícios aumentaram ainda mais seu poder, criando um conselho de 100 cidadãos. O Senado, um conselho de 100 cidadãos formado por patrício, responsáveis de criar as leis em Roma. E no Brasil?
A República é a forma de governo vigente no Brasil, né, desde 15 de novembro de 1889, que é a proclamação. O chefe do Estado é eleito pelos representantes dos cidadãos ou pelos próprios cidadãos e exerce a função durante um tempo limitado. O Senado apresenta, discute e cria novas leis que podem versar sobre os mais diversos assuntos. Tem também o papel de revisar as leis criadas pela Câmara, aprová-las, emendá-las ou rejeitá-las. São 81 senadores eleitos, né, pelo voto direto. Então, até a próxima semana, meninos. Estudem. Bons estudos a todos.